Sr. Luís Sardinha, a vontade é perguntar ao promotor, ao anfitrião deste simpósio, a notícia principal, mas o simpósio acabou agora mesmo, com que sensação sai destes 2 dias de simpósio Exercise is Medicine? Com a sensação muito objetiva de que os 2 objetivos foram cumpridos. O primeiro, de trazer mais conhecimento, quer no domínio da biologia, quer no domínio da influência e, por isso, mais no domínio de natureza comportamental, com comunicações de muito nível, algumas delas com informação ainda não publicada, e, por isso, este primeiro objetivo foi completamente cumprido. Havia um segundo objetivo que também correu de acordo com as nossas expectativas, que tinha a ver com o facto de se estabelecer uma rede colaborativa, criar as bases para uma rede em que vários profissionais com funções diferenciadas possam contribuir para se influenciar a sociedade portuguesa a fazer mais atividade física. E por isso ficaram bem patentes, eu diria, algumas dimensões de natureza que têm a ver com a concepção e com a conceptualização desta rede colaborativa, e por isso eu diria que este objetivo também foi cumprido, ficando bem clara a necessidade de termos, no âmbito do Sistema Nacional de Saúde, mais médicos a fazerem o chamado aconselhamento breve, que é o que é adotado e sugerido pela Organização Mundial de Saúde, e para que haja uma referenciação de algumas pessoas para algumas oportunidades que existem na comunidade e para que tenham programas mais individualizados de exercício que podem ser adotados por fisiologistas do exercício, por médicos e especialistas em medicina desportiva. E, portanto... mais pontes entre profissionais das ciências do desporto e profissionais da saúde? Na verdade, tem havido uma evolução nessa direção e neste simpósio ficou mais explícito, quer no respeito à definição do âmbito das intervenções profissionais, mas complementarmente sabemos que tudo isto muitas vezes se faz quando se percebe que os desígnios são bons. E são desígnios benignos, e por isso significa que representa a necessidade dessa tal rede colaborativa, e eu diria que este talvez seja o objetivo que tem a ver com a agenda principal do Exercise is Medicine, em colaboração naturalmente com o programa de promoção da atividade física que neste momento está a decorrer na Direção-Geral de Saúde. Em Portugal, cultiva-se às vezes a ideia de que vamos na cauda da fila. É curioso que aqui, a partir de intervenções de participantes estrangeiros, fica a ideia que o Exercise Medicine em Portugal está praticamente na vanguarda na Europa. Eu diria que sim. Eu, conhecendo como está a funcionar noutros países, esta ligação e esta proximidade ao programa que, sob os auspícios da Direção-Geral de Saúde, está aqui a criar uma dimensão reguladora que tem a ver com o âmago de todo o programa, que é considerar a avaliação da atividade física como um sinal vital e do qual, naturalmente, decorrerá todo o processo restante, isto é, o processo primeiro de aconselhamento, de referenciação, de influência e depois dar a oportunidade, naturalmente, que as pessoas façam o exercício de uma forma mais especializada. Eu diria que este talvez seja a maior necessidade que nós temos em Portugal. Ou seja, a minha apreciação é que no âmbito das pessoas adultas se tem vindo a alterar a norma social. Eu tenho uma visão positiva,
Mudança de comportamentos. Exatamente. Eu diria, essencialmente, pelo contributo que os municípios têm dado, alterando o território. Mais espaços para as pessoas fazerem atividade física com segurança, mais espaços agradáveis, e por isso eu presumo que é notório por todo o país essa alteração. Nas crianças temos ainda alguns problemas para resolver no contexto escolar e no âmbito das pessoas mais velhas. Também ficou patente neste simpósio a necessidade de fazer intervenções, mas intervenções que têm que ser mais de natureza estruturada. Isto é, as pessoas mais velhas têm menos autonomia, as pessoas mais velhas requerem programas mais estruturados, mais organizados, e aí, mais uma vez, têm sido os municípios que, em muitos locais, por exemplo, no município de Oeiras existe um programa há muitos anos, gratuito, Uma experiência exemplar, é sempre. Exatamente. Começou eu diria, há mais de 20 anos na nossa própria faculdade, e que depois houve um momento em que nós sugerimos, mas porquê só aqui na faculdade? E então dissemos que as pessoas mais velhas do concelho deviam ter oportunidades muito próximas da zona onde viviam. E, portanto, começaram-se a oferecer programas nos bombeiros, começaram-se a oferecer programas nos centros de dia e, portanto, criar uma maior acessibilidade. E, por isso, a alteração do território, o envolvimento dos municípios oferecendo estes programas mais estruturados tem, na verdade, aquilo que eu considero que é uma alteração notória e que eu designo por uma alteração da norma social, primeiro, em que temos mais pessoas a fazer atividade física. Temos é que ter muito mais. Com a sociedade civil a mexer. Exatamente, mas quando se trata de pessoas que têm algumas das doenças crónicas não transmissíveis, aqui sim, e é talvez neste conjunto de pessoas em que o exercício acaba por ser mais seletivo, isto é, acaba por ter mais impacto. Nestas pessoas é que o Sistema Nacional de Saúde, com o seu primeiro aconselhamento de breve e depois com uma referenciação para pessoas mais especializadas, pode ter um contributo mais determinante no bem-estar destas pessoas. E por isso eu definiria que este é um alvo essencial, um alvo primário, sem prejuízo de outros, naturalmente, para que esta rede de colaboração entre diferentes profissionais e com, naturalmente, mais formação, com mais qualificação de todos, com mais qualificação no âmbito das pessoas da ciência do desporto, com mais qualificação das pessoas que integram o Sistema Nacional de Saúde, que se pode ter aqui uma estratégia de convergência para que aquilo que eu referi na sessão inaugural, se tratam de competências diferenciadas para um único objetivo, que é termos uma sociedade portuguesa menos sedentária. Agora, no fecho do simpósio, o diretor de Serviços Partilhados do Ministério da Saúde anunciou a introdução de um sistema digital, no Digitão, com primeiras perguntas sobre a avaliação de cada cidadão, de cada paciente. É um primeiro passo? É um pequenino passo ainda? Já é um passo relevante? É um passo gigante, porque se trata, pela primeira vez, de colocar no Sistema Nacional de Saúde em prática aquilo que o Programa Exercise Easy Medicine defende, que é precisamente considerar a atividade física também como um sinal vital, e por isso as 3 perguntas que são colocadas, que foram hoje indicadas, representam esse mesmo passo. Naturalmente que foram sugeridas outras coisas, mas eu diria que esta iniciativa que hoje aqui decorreu, com o aprofundamento do conhecimento, com a aproximação dos diferentes profissionais e com a ação do Ministério da Saúde, neste caso através dos sistemas partilhados, eu diria que irá colocar Portugal
face àquilo que eu conheço dos outros países, irá colocar Portugal na vanguarda de processos tecnológicos e processos mais atualizados para se influenciar mais pessoas e para se influenciar de uma forma mais eficiente. Imagino que acarinhe também a ideia, a informação que foi aqui revelada, de que alguns centros de saúde, unidades piloto, vão começar a proporcionar consultas de prescrição médica. Aconselhamento neste caso. Exatamente. A ideia, tanto que eu também percebi, foi que neste próximo ano Maria de Ponte Lima encontrar-se com o que é normal, que sempre que se pretende instalar um novo modelo de funcionamento, fazer estudos piloto. E, portanto, primeiro, a instalação nos sistemas partilhados desta utilização da atividade física como um sinal vital e, segundo, estes trabalhos pilotos, com toda a certeza, irá influenciar um ecossistema mais colaborativo, um ecossistema mais influente e um ecossistema mais eficiente para que se tenha, digamos, esta visão de que o exercício é fundamental, o exercício é vital para o crescimento, para o desenvolvimento, para lidar com o stress e para até se prolongar a vida e comprimir a própria morbilidade durante muitos anos. Depois do grande passo que foi este simpósio AIM em Portugal, quais são os passos seguintes que vai dar? Tudo tem a ver com... existe um plano de ação prévia e esse plano de ação, neste momento, também tem que se articular com esta nova realidade que decorre destas iniciativas da Direção-Geral de Saúde. E por isso este plano de ação... A ligação é intensa. Exatamente. Mas existem outros setores com os quais o AIM também se quer articular. Porque, tal como foi referido, este é um processo multissectorial e esta relação com a saúde é naturalmente privilegiada, mas queremos ter ações que tenham a ver com o setor do desporto, com o setor da educação, com o setor da segurança social, com o setor do próprio ordenamento do território, para que, de alguma forma, esta influência acabe por decorrer daquilo que é o entendimento desta visão multissectorial. E este propósito é muito interessante referir, que eu lembro-me que em 2008, quando nós tivemos, no âmbito da presidência portuguesa, durante 6 meses da União Europeia, estivemos a preparar aquelas que hoje são as orientações europeias para a atividade física, que hoje aqui também foram mencionadas. Algumas destas ações, na altura, já eram preconizadas. E uma das pessoas que nós convidamos para integrar a equipa de especialistas era aquele que, na altura, talvez o fisiologista do exercício mais reconhecido, mais influente na Europa, que era o Bengt Saltin. E é curioso que, quando estávamos a sair de uma reunião de um dos edifícios da União Europeia em Bruxelas, estávamos a caminhar num dos jardins próximos, ele me disse: Luís, eu aceitei integrar esta equipa de especialistas, que éramos, salvo erro, 18 pessoas de vários países, tão somente por acreditar no modelo. Porque eu já integrei muitos painéis de consensos, muitos painéis de recomendações, mas como modelo, é um modelo relativamente simples, que é identificar 3 ou 4 ações para cada um dos diferentes sistemas. Eu acredito nisto. E por isso acreditei e acredito e integrei este painel. E não há outra forma de lidar com esta visão que não seja esta visão multissectorial, em que cada um dos setores tem que, ou pelo menos deve, cumprir com 3 ou 4 ações, e assim acaba por ser algo também execuível.
Porque, naturalmente, que as ações que decorrem do Ministério da Saúde, como hoje se viu, são extremamente relevantes e até influentes, mas, naturalmente, existem outras que decorrem da responsabilidade reguladora de outros setores que acabam por também influenciar aquilo que nós pretendemos que tenhamos mais pessoas a fazer exercício. Por exemplo, no âmbito do setor educativo, há algum trabalho a fazer. Há algum trabalho a fazer, naturalmente, e as pessoas estão conscientes disso, que é ter este objetivo muito simples. Ou fazer esta pergunta muito simples. Como é que os nossos alunos portugueses que terminam a escolaridade obrigatória podem ser consumidores educados para o exercício físico? Ou seja, sejam jovens que têm 17, 18, 19 anos e que sabemos que é o período de transição em que o aumento do sedentarismo que o aumento do sedentarismo decorre de uma forma abrupta. E por isso... As escolas do ensino superior, por exemplo, esquecem muito a prática desportiva. Este é algo que o Exercise is Medicine pretende ter uma agenda muito ativa, que é ter programas Exercise is Medicine on campus. E trabalharmos com o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas para principalmente... Já falou com eles? Já começou a falar com eles? Ainda não, mas no âmbito, por exemplo, da Universidade de Lisboa, um dos objetivos prioritários é, por exemplo, tão simplesmente no Estado universitário, que é magnífico. Exatamente, disponibilizar atividades. Hoje já são disponibilizadas algumas, mas disponibilizar para aquele conjunto muito grande dos estudantes universitários, porque hoje é reconhecido que esse é o período absolutamente crítico em que, perante os desafios que são colocados aos estudantes universitários, que às vezes até se deslocam de outras zonas do país, têm novos conhecimentos, têm o desafio do estudo e que o sedentarismo tende a aumentar. E por isso, um alvo entre os 17 e os 23, 24 anos. Exatamente. E por isso, a grande preocupação é também, dentro do sistema educativo, do secundário, do primeiro ciclo, do segundo ciclo, do secundário, resolver duas questões muito simples. Que são? Primeiro, como é que se deve abordar e como é que se deve criar mais oportunidades para a formação desportiva e para a prática desportiva. Isto é, ter mais prática desportiva. Isto é importante porque admito eu, este é um dos objetivos determinantes, que é abrir portas para uma formação desportiva, para termos mais praticantes desportivos, em que alguns deles, depois, serão os nossos grandes atletas. Este é, naturalmente, um objetivo. Mas o segundo objetivo, que acaba por ter impacto num número muito superior de jovens, é como é que vamos ter aqueles jovens a terem autonomia. Como é que aqueles jovens acabam por ser os tais jovens adultos autónomos e consumidores educados. E educados significa que sabem porque é que o exercício é importante durante todo o ciclo de vida. E, ao mesmo tempo, reconhecer, e esta é uma das questões também muito relevantes nas pessoas adultas, que tem a ver com as chamadas recaídas. E é muito interessante que algumas das observações que foram apresentadas durante este seminário, com esta ideia muito simples, que nunca é tarde para começar, mas é sempre cedo para desistir. E por isso, mesmo em pessoas adultas, que muitas vezes têm os seus 40 anos, têm os 45 anos, 50 anos de idade, e muitas vezes têm este argumento, bom, eu já sou sedentário há muito tempo, e não vale a pena recomeçar. Uma apresentação notava que alguém que começa exercício físico aos 50 anos reduz
reduz o risco de acidente vascular em cerca de 50%. Exatamente, ou seja, por isso é que eu tenho esta mensagem sempre, que nunca é tarde para começar. E por isso significa que temos que destruturar com mensagens muito simples aquilo que são construções que as próprias pessoas têm, que acabam por ser as próprias barreiras. O que é que são barreiras? As barreiras para a pessoa A são um conjunto de barreiras, para a pessoa B há um outro conjunto de barreiras. E isto são construções pessoais que muitas vezes têm a ver, umas vezes com más experiências anteriores, outras vezes com ausência de competência, porque as pessoas sentem-se que não são competentes até para a corrida ligeira, e é muito interessante. Eu próprio faço a corrida em vários lugares, e há uma grande diferença que eu vou observando no número de pessoas que caminha comparativamente com o número de pessoas que corre de uma forma leve. E esse também admito que seja um alvo da intervenção dos profissionais, a desenvolverem a confiança que correr de uma forma, desde que não haja grandes contraindicações, correr a uma intensidade um pouco mais elevada pode ser efetuada com segurança. E, portanto, mas a caminhada robusta, passada robusta, estamos numa organização que tem esse foco, é também um bom caminho. A caminhada é a rainha das atividades desportivas. E, portanto, não há dúvida que é a primeira porta, é aquela que acaba por ter mais impacto e, se assim for, muito bem. E por isso eu diria, por isso eu tenho sempre esta mensagem, que é a rainha da prática desportiva e que, naturalmente, que com um conselho mais apropriado, com uma voz mais especializada, podemos dar a oportunidade que estas pessoas aumentem a sua competência pessoal e depois que naturalmente podem envolver-se em atividades de intensidade um pouco mais, enfim, até de natureza moderada, para que o retorno acabe por ser maior. Mas eu diria que estou sinceramente satisfeito, eu diria, como o meu colega Pedro Teixeira disse, até orgulhosos por se ter organizado uma conferência que atraiu um número muito grande de pessoas, que teve um painel de palestrantes de muito elevada qualidade, que acabou por atrair discussões muito interessantes e acabou também por influenciar. E estas coisas são assim, os próprios sistemas partilhados, em que o Sr. Presidente hoje veio aqui dizer a todos nós que vamos ter soluções eletrónicas, que é algo que o EIM preconiza, soluções eletrónicas no Sistema Nacional de Saúde. E por isso estamos finalmente a colocar os recursos aonde está o discurso. Isso é algo que carece de uma tal intervenção integrada e eu diria que o país está de parabéns, porque quando se coloca os recursos aonde está o discurso, naturalmente podemos esperar a alteração do tal ecossistema em que existe a integração de profissionais que querem, de competências diferenciadas, que querem ajudar mais as pessoas, porque temos que perceber que existem aqui dois elementos. Se um exercício é de natureza vital, naturalmente que no centro de tudo isto estão as pessoas, está a população portuguesa e por isso eu diria que o país também está de parabéns no que diz respeito a este setor da atividade física e desportiva. Boa continuação de caminhada. Muito obrigado.